Mano, o setup parou de funcionar, eu só perco dinheiro agora, o que que eu faço? Parou, aquela técnica era tão boa, minha curva de ganho de capital tava... Não, o que eu faço? No vídeo de hoje, sentiu que foi um pouco artificial? Não, na verdade sim, pode acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes, eu vou te explicar hoje. No vídeo de hoje eu também falo sobre isso. O que fazer quando um setup para de funcionar? Até quanto tempo vale a pena você continuar apostando num setup mesmo tomando loss? Como saber se um setup realmente é bom ou se eu tive sorte durante meu tempo de utilização? Tem curiosidade sobre isso? Então fica comigo, tu vai se amarrar. Bora! Não tem negócio aí? Fica na minha cabeça essa música. Se você gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever aqui, deixar o seu like para que o YouTube notifique você dos novos vídeos e novos conteúdos. Vou falar sobre setup. Primeiro, me apresentar aqui. Eu me chamo Rodrigo Cohen, eu sou trader e analista de valores imobiliários e investidor. E eu fui eleito como o trader número 1 do relatório anual da Anbima, comissão totalmente oficial aqui no Brasil. E fiquei muito feliz com isso, muito honrado com isso. Então acho que eu tenho pelo menos um pouquinho para poder passar para você. Bom, primeiro eu vou explicar para você o que é um setup. Se você não sabe, se você sabe, beleza, vai aprender de novo. Setup é um conjunto de regras que uma vez aceitas, uma vez acontecendo aquelas regras, você pode gerar uma entrada de compra ou de venda em algum ativo. Então, por exemplo, nas últimas vezes que bateu nesse ponto aqui, depois o mercado subiu. Esse ponto pode ser um suporte, por exemplo. O mercado subiu. Então, quando eu bater nesse ponto de novo, eu vou comprar que o mercado pode subir, porque nas últimas vezes ele subiu e normalmente isso dá certo. Ou um cruzamento de médias móveis, ou uma formação gráfica no price action de uma bandeira, de um edge, um fundo duplo, um topo duplo, um TSI, que é o martelo, técnica da sombra inferior, é o martelo, ou no fluxo, vou seguir aquele player que é ele que manda no dólar durante aquela hora, ou ele está virando a mão, então eu vou seguir ele junto, ou uma análise fundamentalista, eu vou avaliar, porque a minha avaliação de múltiplos, se você usa análise fundamentalista, você conhece, segue alguém que usa, porque a minha avaliação é muito boa dos múltiplos dessa empresa, então como é essa avaliação? Então eu vou seguir esse setup. Setup é isso. Setup é tudo que você define como regra e uma vez essa regra sendo satisfeita, eu vou entrar naquela operação, seja compra ou seja venda. Tudo é setup. Tudo. Existem diversos exemplos que você pode dar de setup para a tua vida, tá? No dia a dia. Então eu sei, por exemplo, que eu tenho um filho de 11 anos, isso é verdade, tá? O Davi. E aí eu sei que o Davi, ele, à noite, para ele dormir, eu sei que ele gosta que eu vá lá, dê um beijo nele, cubra ele, dê boa noite, desliga a luz. Mano, ele sempre dorme assim. A maioria das vezes, às vezes não. Isso é um setup, É uma forma, um conjunto de regras que satisfeitos vai dar o que eu quero fazer. Então isso é setup. Agora, imagina se de repente o Davi, meu filho, ele simplesmente para de dormir comigo seguindo as mesmas regras que eu sempre segui, que sempre deram certo. O que fazer? Pode ser que isso seja momentâneo. Pode ser que de repente ele parou de dormir porque naquele momento teve uma história recentemente do Lázaro. Não sei se você acompanhou isso. O Lázaro era um assassino que estava matando todo mundo. E ele acompanhava nas redes sociais que falavam do Lázaro. O Lázaro estava foragido e ele ficou com medo e passou a querer dormir no meu quarto. Foi recente isso. Nunca, fazia 2 anos, pelo menos 3 anos, 4 anos que eu não dormi no meu quarto. Dormi na minha cama durante alguns dias, até o Lázaro ser preso. Eu acho que o Lázaro foi morto, inclusive, tá? Assassinado por as polícias. Beleza, tá? Eu voltei a fazer a mesma coisa e o Davi voltou a dormir. Logo, o setup de fazer o Davi dormir momentaneamente parou de funcionar e depois ele voltou a funcionar. Ponto. O que eu uso é um setup, é um termo chamado quantitativo, que é o quê? Eu pego aquele setup, programo no computador, você pode fazer isso na mão, olhando para a tela, mas vai demorar um pouco mais, mas você pode fazer. E você vê o seguinte, nas últimas semanas, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, como funciona esse padrão? Eu sei que eu vou testar no computador, pode ser na mão também. Eu sei que aquela técnica nos últimos 3 anos, ela teve no máximo
7 perdas seguidas, 7 stop loss seguidos. Beleza. O máximo de rebaixamento de capital foi de 1.500 pontos no índice, ou foi de 35 pontos no dólar. Um exemplo. O máximo. De quando ele caiu vezes seguidas, o máximo que ele perdeu foi isso, nos últimos 3 anos. Beleza. O que isso me mostra? Se ele começar a perder e perder 1.000 pontos no índice, vou parar de usar? Não necessariamente. Eu posso parar momentaneamente se eu quiser, porque o mercado mudou o comportamento dele. E o mercado muda mesmo. O setup parou de funcionar? Parou. Por que ele parou? Porque o setup ele foi feito para um comportamento X de mercado, ou para alguns comportamentos X de mercado. Agora, nenhum setup, nenhum ser humano tem como prever todos os comportamentos de mercado. Então, por exemplo, em 2020, quando teve a crise, pandemia, Covid, cara, teve circuit breakers, teve uma volatilidade, que é a oscilação, a maior que teve desde a crise de 1929, da Grande Depressão. Mano, ninguém estava preparado para isso. Provavelmente, muitos setups não funcionaram naquela época, porque o mercado mudou. E depois, voltaram a funcionar? Alguns voltaram e outros tiveram que ser aperfeiçoados, mudados os parâmetros deles, para poder se adequar ao novo normal, ao novo estilo de mercado. Logo, os setups também podem ser modificados para poderem se adequar ao mercado e está tudo bem. Então, se eu estou usando uma técnica que ela perdeu 1.000 pontos, mas a minha perda máxima nos meus testes de muitos tempos para trás foi de 1.500, ela está dentro ainda. Se eu perdi 1.200, eu posso parar de usar momentaneamente. Mas eu não vou parar de usar para sempre. Eu vou parar de usar talvez se ela perder mais de 1.500, porque aí automaticamente aquele setup ele pode deixar de ser confiável, porque ele pode ter parado de funcionar porque o mercado mudou de uma forma que ele realmente não está mais dando certo e eu vou ter que readequar aquele setup ao novo comportamento do mercado. E está tudo bem. Então, a grande questão aqui é setups, se pararem de funcionar, primeiro, você olha, desde que você tenha um setup quant, no meu treinamento, nos meus treinamentos, grande maioria deles é quantitativo. Então, a primeira coisa, você olha se ele está ainda dentro do drawdown, que é o quê? É a curva de rebaixamento de capital, ou se ele está dentro da sequência de perdas seguidas. Se estiver, tá tudo bem, dá para continuar usando, você pode parar momentaneamente para voltar a dar gain. Aí você volta, que ele voltou a bater com o mercado, a dar match com o mercado, beleza. Se não, você tem que parar de usar ele, usar outros, enquanto isso ir fazendo um tuning dele e aperfeiçoando ele. Ponto. E uma outra alternativa também que você pode usar muito a seu favor é o que eu falo sempre. Se você não tem um setup quantitativo, você tem um setup discricionário, ou seja, aquele que você não tem estatística, aquele que você sabe que é bom, que não vai funcionar sempre, porque nenhum funciona sempre, mas você não sabe quantas vezes ele vai errar ou ele vai acertar, qual vai ser o drawdown dele, rebaixamento de capital. O que você pode fazer? Você vai unir a inteligência artificial, talvez, ou o setup, você vai unir a técnica com a sua inteligência humana, que é o quê? É a observação do contexto. Ah, aquela técnica não compra agora. O mercado está em tendência de queda? Talvez não valha a pena entrar. O mercado está em tendência de alta? O mercado pode reverter? Ah, bateu num suporte? Então vale a pena comprar. Então, se você não tem todos esses artifícios para um setup, não tem problema. Você vai unir os dois. O setup, a inteligência dele, com o histórico dele, que você já conhece, com a sua inteligência, a sua observação de contexto, que você pode analisar através do price action, através de indicadores e através do fluxo também. E se você juntar tudo isso, com certeza, a sua chance de vitória vai ser muito maior. Então, em resumo, setups podem parar de funcionar, mas isso pode ser momentâneo, ou isso pode ter mudado o comportamento do mercado, você tem que fazer o tuning do setup, e você pode não ter todos esses recursos, mas usar a sua observação, a sua experiência, a sua bagagem para te auxiliar nos ganhos utilizando qualquer setup. Eu hoje uso muito setup, para mim funciona muito bem e o principal que dá certo é você diversificar, porque em alguns momentos vai funcionar melhor alguns tipos de setup, em outros momentos vai funcionar melhor outros tipos de setup. E o que eu desejo para você é que você tenha muitos gains na vida com setups ou sem setups. Se você gostou, deixa o like para mim. Se inscreve aqui no canal para você poder receber nosso conteúdo e comenta alguma dúvida que você tenha que eu vou responder com grande prazer. Vai aparecer para você agora algum outro vídeo aqui. Continua com a gente assistindo para que você possa crescer ainda mais. Valeu e até a próxima.